Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Esther, capítulo 3, dos versículos 8 e 9. Amã disse ao rei Assuero: no meio dos povos, em todas as províncias de teu reino, está espalhado um povo à parte. Suas leis não se parecem com as de nenhum outro, e as leis reais são para eles letra morta. Os interesses do rei não permitem deixá-lo tranquilo. Que se decrete, pois, sua morte, se bem parecer ao rei, e versarei aos seus funcionários na conta do tesouro real 10.000 talentos de prata. Aqui, propriamente, Amã vai denunciar a quem? A Mardoqueu. Por que aconteceu isso aqui? Porque todos deveriam se prostrar diante de Amã quando ele passasse, mas Mardoqueu aqui nunca o fez. Ele era totalmente obediente às leis, era totalmente obediente a Deus. Mas esse fato aqui, né, de Mardoqueu não se prostrar, né, foi denunciado, e Amã, aqui enfurecido, foi falar ao rei esta mentira, e obteve do rei aqui cartas para assassinar todos os judeus, desde idosos, adolescentes, homens, mulheres, inclusive crianças. Se você ainda não leu o livro de Esther, peço a ti, meu irmão e minha irmã, leia, pois ele é de uma profundidade muito grande, que nos conduz aqui à oração, a clamar ao Senhor e à obediência e à observância das leis, dos mandamentos. Então aqui, para você ver no versículo, aqui no capítulo 3, no versículo 2, a gente voltando um pouquinho, né? Todos os servos do rei, prepostos ao serviço de sua porta, ajoelhavam-se e prostravam-se diante dele, pois esta era a ordem do rei. Mardoqueu, porém, recusou-se a ajoelhar-se e a prostrar-se. Então, tá aqui. Não é de hoje, é desde lá de trás, né, que a perseguição aos cristãos existe. E a cada dia ela só vem aumentando, e a tendência, meu irmão e minha irmã, é piorar. Eu pergunto para você, você que segue a Jesus Cristo, que ama o nosso Senhor, você está disposto e disposta a pagar o preço, a enfrentar este mundo? Porque estamos a cada dia num mundo a qual querem que a gente se prostre diante dele, aceite todas as imundícies achando que é normal e fiquemos de boca calada. Que não seja eu, muito menos você, meu irmão e minha irmã. Se um outro irmão ou irmã quiser seguir as modas do mundo, saiba que não está seguindo a Deus, que é mentira o que ele vem fazendo e o que ela vem fazendo. A gente não pode compactuar com as coisas do mundo. Por isso nos traz muito forte a palavra. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Que ou a gente é quente ou a gente é frio. Porque se ficar ali de um lado para o outro, a gente sendo morno, Deus propriamente irá nos vomitar. Então, meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor está exigindo, pedindo de mim, de você, uma postura, mas uma postura de cristão. Propriamente aqui, quando você lê aqui o livro de Esther, você vê que Amã fez até uma forca para matar a Mardoqueu aqui. Mas Deus aqui colocou a mão, e quem foi enforcado nesta própria forca foi ele mesmo. Deus, meu irmão e minha irmã, nunca irá nos abandonar, nunca irá nos decepcionar. Mas, tanto eu como você, iremos também passar por provas, por perseguições, por apontar de dedos, por injúrias e muitas outras coisas. Mas que a gente resista, clamando ao Senhor, porque o Senhor nunca deixou e nunca deixará nenhum de vossos filhos ficar desprotegido e muito menos perder alguma batalha. Então, meu irmão e minha irmã,
hoje, qual é a sua postura e qual será a sua postura daqui para frente? O mundo quer que a gente aceite, se proste diante dele, aceite tudo com tranquilidade, que a gente aceite aborto, aceite legalização das drogas, aceite aí, né, o homossexualismo, aceite tantas outras coisas como se fossem coisas normais. Não é, meu irmão e minha irmã. Não, que a gente não aceite, que a gente não se proste diante dessas coisas, que a gente se imponha em nome de Jesus. Assim é exemplo de Mardoqueu e de Esther aqui. Que a gente, em nossas provações, busque ao Senhor, clame ao Senhor, pois Ele nos dará todos os meios de sair de toda e qualquer situação, seja ela qual for, dando glória ao teu santo nome, pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Eu sou devoto de Santo Antônio de Pádua. E uma frase de Santo Antônio que foi cravada em meu peito é que falar a verdade gera perseguição. Que a gente não omita nenhuma verdade, que a gente não omita nenhuma vírgula, mas que a gente não tenha medo das perseguições, pois elas irão vir de uma forma cada vez maior. Temos muitos lugares que não é aceito a Bíblia, que existe ainda hoje tráfico de Bíblia para que ela chegue a tantos irmãos e irmãs, mas está sendo feito e sem medo. Você, meu irmão e minha irmã, tem acesso à Bíblia, é hora de começar a meditar. É hora de começar a professar a sua fé. É hora de começar a professar o seu catolicismo. Chega de ser um cristão aqui frouxo. Chega de ser uma cristã frouxa. É hora aqui de professar a sua fé, de professar o seu catolicismo, de falar em quem você verdadeiramente crê. É hora, meu irmão e minha irmã, de sair aqui do comodismo, de sair, ficar só no banco e aqui se erguer e anunciar a boa nova de nosso Senhor. Custe o que custar em nome de Jesus, mas que a gente não se prostre diante desse mundo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1816. Catecismo da Igreja Católica 1816. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz. Entre perseguições que nunca faltam à igreja, o serviço e o testemunho da fé são requisitos de salvação. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. Isso aqui está lá no Evangelho de São Mateus 10, 32, 33. Mas nos traz aqui, né? Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz. Entre perseguições que nunca faltam à igreja. Hoje, além das perseguições, estamos passando por grandes vandalismos, né? Estão invadindo as igrejas, derrubando aqui as imagens, né, dos santos e santas, profanando a Eucaristia. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela não fica um segundo sequer sem sofrer um insulto, um apontar de dedos, ou seja o que for. Mas compete a mim e a você, meu irmão e minha irmã, não nos intimidar. Ao contrário, não nos esqueçamos do que nos traz nosso Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno jamais prevalecerão. Confiantes na palavra do Senhor, sigamos em frente sem medo. Quando entramos para o serviço de Deus, o mínimo que podemos dar a Ele
é a nossa vida. Sem medo aqui de seguir em frente. O mundo quer que a gente nos prostre, que a gente aceite, que a gente ache que tudo é normal, e não é. Iremos ser perseguidos, injuriados, caluniados, mas que a gente não se acovarde. O nosso Senhor não obriga ninguém a segui-lo, não. Mas para segui-lo, existe aqui, né, um requisito. Qual é? Aquele que quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ao contrário do que muitos professam aí, a abundância, né? Vamos aqui, ó, entrou aqui para servir Jesus aqui, você vai ser aqui riqueza, vai ter... Não, a Igreja Católica não prega isso não. Se você vê alguém da Igreja Católica pregando isso, é anticristo. O que o nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece é renúncia e uma cruz. Não há outro requisito para segui-lo. E o Senhor não nos promete nada. Ele pede a nós, se quisermos segui-lo, que a gente nos renuncie e tome a nossa cruz. Mas eu falo para você, não há outro caminho sem ser o caminho de nosso Senhor. O outro caminho que muitos irmãos e irmãs estão seguindo é propriamente o caminho do mundo, achando que tudo é aqui 1001 maravilhas, e não é. Fale para você nesse dia, eu não seguirei as coisas do mundo. Eu, hoje, novamente, professo a minha fé. Católico, apostólico, romano. Meu irmão e minha irmã, não se prostre. Não fique em rodinhas, né, onde ficam falando um monte de asneira, insensatez aí. Não sabe nem o que falam. Mas o mundo para eles está 1001 maravilhas. E a gente não sabe. E a gente bem o sabe que não é assim. Está tendo guerras, está tendo assassinatos, está tendo tantas outras coisas abomináveis aí que a gente está vendo e assistindo aí. E querem que a gente ache que é normal. E não é. Que a gente não aceite nada disso. Que a gente não se prostre. E a exemplo aqui hoje que o Senhor nos traz de Mardoqueu e Ester, que a gente clame ao Senhor, entre em oração, peça a intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria e enfrentamos tudo com a cabeça erguida. Nos prostrar só diante de nosso Senhor Jesus Cristo, com os joelhos e com a face em terra, clamando a Ele por justiça. Meu irmão e minha irmã, é muito forte o que o Senhor traz para mim e para você hoje. Não aceite, não se corrompa, não ache que é normal, pois não é. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam. Que a gente não se abale com as coisas do mundo, mas que a gente continue firmes, perseverando, clamando o Senhor e obedientes à palavra e vivificando a cada dia a nossa fé. Que a gente, meu irmão, minha irmã, não siga os exemplos e as modas do mundo, mas que a gente continue obedientes ao nosso Senhor até a morte no caminho aqui da cruz. Amém? Reflita, meu irmão, minha irmã, se pergunte a você, né, quem você será a partir de hoje. Será que verdadeiramente você irá seguir a Jesus, renunciando-se a si mesmo todos os dias, tomando a cruz, ou um cristão meia boca? É hora de você, meu irmão e minha irmã, aqui saber o que você quer. Se você quer o meio termo ou verdadeiramente seguir a Jesus. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.